Bom dia a todos. Temos uma manhã especial aqui na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, na aula de Filosofia do Direito, com o professor Nuno e o professor César. Nós temos hoje a visita e a aula da professora doutora Cira Napolitano, que é uma honra recebê-la aqui nesta universidade. A professora Cira leciona no Instituto Agostiniano de Filosofia, as disciplinas de História da Filosofia Antiga, História da Filosofia Medieval, História da Filosofia Moderna 1 e 2 e História da Filosofia Contemporânea 1 e 2. A professora Cira é doutora e mestra em Serviço Social pela Unesp de Franca, bacharela e licenciada em Psicologia pelo Instituto Paulista Unificado. Ela é professora no Instituto de Filosofia Agostiniano. O diretor é o Frei Afonso de Carvalho. O Instituto Agostiniano de Filosofia de Franca possui 58 alunos. Ele foi fundado em 26 de setembro de 1927, sob o nome de Seminário de Nossa Senhora Aparecida, como Instituto de Estudos Superiores da Carreira Eclesiástica para os candidatos da província de Santo Tomás de Villanueva, da Ordem dos Agostinianos Recoletos no Brasil. É uma honra, professora, recebê-la nesta Casa de Educação da Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, e seja muito bem-vinda e podemos começar. Bom dia, alunos, alunas. Bom dia aos professores Nuno e professor César. Obrigada pelo convite para estar aqui hoje. É uma alegria muito grande. Embora seja um tema extremamente espinhoso, vocês sabem que são meus alunos. A filosofia medieval é uma filosofia que é um desafio para historiadores, é um desafio para os especialistas, em razão das suas inúmeras ramificações, dos seus inúmeros pensamentos. E eu quero dizer o seguinte, que a minha intenção, né, com esta palestra hoje, gostaria que fosse mais uma aula, e ao modo como eu dou as minhas aulas, né, bastante dialogada, conversada, para que todo mundo possa compreender melhor, possa participar. Eu acredito no conhecimento que é dialogado, que é construído entre aluno e professor. Né? Então, gostaria que fosse dessa forma hoje aqui também. Então, já quero dizer de antemão que a minha ideia é fazer assim uma síntese bastante rápida da história da filosofia medieval, para depois chegarmos, então, no final do século XIII, século XIV, para falarmos, então, da repartição da filosofia no final da escolástica, que já dá todo aí um indício de como será a modernidade. Essa, sim, de muito mais domínio da minha parte, de muito mais estudos, de artigos, de coisas escritas e refletidas ao longo aí de mais de 30 anos, então, de profissão, né, de carreira. Então, acho que me fiz aí, pelo menos, entender nas minhas intenções, na forma como eu quero realmente colocar. Vou deixar depois uma bibliografia e, eventualmente, vou digitar depois o meu texto e posso deixar com o professor Nuno todas as considerações que fiz, porque eu estudo sempre escrevendo. Eu gosto muito de escrever. Então, acho que escrevo melhor do que falo. Então, eu fiz aí todo um texto acerca da aula de hoje. Então, deixaria aqui para vocês, para consulta, com uma bibliografia boa, e é isso. Tá bom? Bom, eu começaria, então, dizendo que eu separo, como vários historiadores, a nossa base histórica, a minha principalmente, quando estudo história medieval, são os autores franceses, que são os autores que mais, na verdade, se ocuparam da filosofia medieval.
né? São tradutores de filosofia medieval, são historiadores, se aprofundaram nos estudos acerca da história. Então, costumo pegar esse viés aí para dizer que eu separaria a filosofia medieval em 4 grandes períodos, né? Um primeiro período que compreende mais ou menos aí do século V até o século IX. Esta primeira parte da filosofia medieval, ela compreende o pensamento de Boécio, né, que retoma um pouco já dos questionamentos de Porfírio e Lucrécio, e inaugura na escolástica o problema chamado o quê? A questão dos universais. Isto. Ele faz uma importante contribuição. Acho que eu vou precisar de água, viu? Se puder deixar aqui. Ele faz uma contribuição muito importante à escolástica. Ele é considerado o primeiro pensador da filosofia medieval. E a questão dos universais é exatamente a sua grande contribuição. Naquele contexto, acho que eu vou falar primeiro no geral, depois eu volto para falar um pouco da questão dos universais especificamente. Em seguida, né, ao pensamento de Boécio, nós temos a translação dos estudos, né, que foram, a partir de 529, o imperador Justiniano fecha as escolas neoplatônicas ocidentais, e os estudos de neoplatonismo têm que migrar para o Oriente. E chegam, então, no Oriente, e por volta do ano 800, começa a se infiltrar nas correntes do islamismo, da religiosidade corânica. E se encontra aí, então, logo, com os primeiros pensadores árabes e judeus, que estão ali justamente nesse início aí, no final, entre o século VII, VIII e IX. A segunda parte é uma filosofia que compreende, então, do século IX ao século XII. Esse um pouco mais recheado de acontecimentos. Temos aí o acontecimento de Avicena, né? Abicina, que é um expoente da filosofia árabe, que contribuirá muito para a reentrada da filosofia aristotélica e neoplatônica no Ocidente, através de Averroes. E as grandes contribuições de Avicena para a metafísica, associando metafísica e lógica, e fazendo com que, mais tarde, esta filosofia tivesse uma assimilação por Alberto Magno, por Tomás de Aquino, né, e a Universidade de Paris. E a gente depois, então, vai falar um pouco mais disso. Do século IX ao século XII, além desta filosofia árabe, nós ainda temos o surgimento e o aparecimento da filosofia de Anselmo, né, Anselmo que tem tripla nacionalidade, né? A Itália reclama a sua origem, a França reclama e a Inglaterra também. Porque ele passou, na verdade, ele nasceu na Itália, mas ele passou pela França e pela Inglaterra, fazendo uma história, e então, por isso, ele é tão querido também nesses 2 outros países. E Santo Anselmo, como ele é realmente conhecido na filosofia medieval, ele é um pensador que contribuiu com o argumento ontológico, que é um argumento que nós o consideramos a relação da inteligência da fé com a possibilidade de refletir e de pensar e de provar a existência de Deus. Depois, né, isso no século XI, no século XII é o século de Pedro Abelardo, o século de Bernardo de Claraval, do duplo renascimento, né? A gente tem 2 renascimentos, de um lado a escola da cidade, com Pedro Abelardo, e de outro a escola do monastério, com Bernardo de Claraval. A escola de Pedro Abelardo, uma escola muito mais dialética, né? Iniciando aí as disputas dentro das catedrais, das igrejas, e a outra muito mais espiritualizada,
pedindo mais espaço a Agostinho de Hipona, e principalmente a evolução das letras clássicas. Por isso, esse duplo renascimento na filosofia realmente do século XII. E o século XI, nós ainda temos, século XI, XII, ainda temos o aparecimento de uma questão que faz a contraposição à questão dos universais, que é o nominalismo de Rosselino de Compiègne. E ele, então, esse nominalismo terá um espaço muito grande, não na Idade Média, porque na Idade Média ele foi muito criticado, ele foi muito rejeitado, em razão de fazer justamente uma contraposição à questão dos universais e das provas que se pensava possível para o alcance de Deus, o alcance da compreensão e da aproximação de Deus. E temos, então, aí que fechar o segundo período, e temos um terceiro período compreendido apenas no século XIII, porque é um século do surgimento das universidades, como um ajuntamento jurídico muito importante para a Idade Média, uma evolução das escolas medievais, né? Ela nasce com um estatuto próprio, a princípio ainda muito ligado à Igreja Católica, e depois, pouco a pouco, encontrando-se aí mais aberta, né, a todos os debates, as disputas, que são a Universidade de Paris, a Universidade de Bolonha e a Universidade de Oxford. Então, as três grandes universidades que surgem aí. E o século XIII é o século de Tomás de Aquino, do tomismo, dos debates sobre o tomismo dentro da Universidade de Paris, os antagonismos, porque não foi muito bem aceito o pensamento de Tomás de Aquino a princípio. Ele teve muita dificuldade, até por ser um religioso, porque as ordens mendicantes também aparecem aí, os dominicanos, os franciscanos, e houve dentro da Universidade de Paris um questionamento se haveria possibilidade, de fato, de que essas ordens religiosas, se elas estavam, de fato, preparadas para dar as suas aulas dentro da Universidade de Paris, né? Então, isso daí foi uma coisa muito importante, e Tomás de Aquino, com todo o seu vigor intelectual, mas principalmente com a sua doçura, né? Porque ele falava de forma muito vigorosa, mas era um professor doce, muito preparado, né, para debates, mas muito afetivo, e ele, com toda essa bagagem e esse aparato, vai tentar, então, fazer valer exatamente as suas questões sobre os universais e a sua teoria da analogia do ser, que é uma das grandes contribuições de Tomás de Aquino à metafísica e à lógica, que nós chamamos mais tarde de ontologia, né? Que é uma disciplina, inclusive, do curso de filosofia. Acho que os alunos do direito não estudam, né? Estudam apenas a ontologia na passagem realmente pela filosofia grega, medieval e moderna. Então, deixamos um terceiro período para a filosofia, que é exatamente aquela que compreende o século XIII, porque é um século muito rico em acontecimentos históricos e muito rico em acontecimentos filosóficos também. Beber uma aguinha aqui. E temos, por fim, eu estou falando muito depressa? Não? Dando para acompanhar aí? E temos o último período, que é o quarto período, que nós também deixamos apenas para um século, que é o século XIV, também rico de acontecimentos históricos e filosóficos, e ele marca exatamente o fim da escolástica e um período de abastecimento filosófico para que se tivesse fôlego, né, no Renascimento italiano, e a modernidade já começa ali a partir do pensamento de... Bom, no século XIII também nós temos um que ele é geralmente do século XIII, mas ele é amplamente estudado no século XIV, que é Duns Scoto, né, já de uma escola de Oxford, uma escola inglesa, embora ele tenha tido uma passagem significativa pela Universidade de Paris, e
por fim, no século XIV, esse sim, um pensador fundamental para o fim da escolástica e para todos os debates que surgiram no século XIV, Guilherme de Ockham, né? E esse pensador, então, encontra ali no século XIV um momento bastante profícuo para a instalação, a retomada e a instalação do pensamento nominalista de Rosselino, e dando continuidade a isso, fazendo algumas teorias conhecidas como a navalha, e essa teoria, sim, vai marcar realmente os debates sobre a Trindade e o fim da escolástica. Esse pensamento é um pensamento que acabou levando a ser excomungado, né? Mas ele encontra a proteção do rei da Baviera, do imperador da Baviera, naquela ocasião, e ele vai, então, certamente conseguir esse abrigo político, e ele não vai sofrer todas os vetos, e aqui ele tinha, na verdade, ele se submeteria se ele ficasse em Paris ou se ele ficasse realmente na Itália. Então, ele vai para a Alemanha, onde realmente ele morre. Já é um período também da peste negra, 3 anos assolando a Europa, e isso faz com que as pessoas realmente migrem muito nesse século XIV, em razão realmente da questão da saúde pública. Então, nós temos aí um século muito recheado, muito rico de acontecimentos, e que vale a pena a gente ter, então, um pouquinho a marca. Ok? Os 4 períodos. O primeiro do século V ao século IX, o segundo do século IX ao século XII, o terceiro, que compreende exatamente o século XIII, e o último século XIV, o 4º período, que a gente pode, né, conversar a respeito disso daí. Eu começaria com a principal questão de Boécio, que é a questão dos universais, para que a gente perceba por que será que a questão dos universais é a principal questão que inaugura o pensamento filosófico medieval, a escolástica, e por que ela é tão importante assim para Boécio. E aí eu gostaria de conversar mesmo com vocês, né? Quem é que sabe o que é os universais? O que é a questão dos universais? Isto. O que mais? Quem quer complementar essa ideia? Os alunos do direito sabem o que é que o Lucas falou aí? Já ouviram falar da questão dos universais? Não? Ótimo. Na Grécia, quando o pensamento racional aparece, ele surge com Sócrates, Platão, Aristóteles. Esse pensamento, os gregos davam por absolutamente certo a existência de uma realidade além da física, uma realidade metafísica. E eles davam por certo, eles tinham certeza disso. Não havia dúvidas em relação à existência de que a realidade, e esta realidade, além da física, é a realidade por excelência. E esta realidade, ela pode ser acessada, ela pode ser compreendida e conhecida pela via do intelecto, pela via da racionalidade. Este pensamento, esta ideia, foi chamada ali, na Antiguidade Tardia, pelos pensadores que estavam reorganizando esses conhecimentos gregos, e entre eles aqui eu cito Porfírio com a sua Isagogé, e ele, então, ele vai discutir este que ele chamou de realismo grego. O que é o realismo grego? É a ideia, né, é a certeza da existência de uma realidade metafísica, de uma realidade para além da física, acessada, conhecida e compreendida pela racionalidade, pelas operações intelectuais. Platão pensava esta realidade numa perspectiva, na perspectiva
da contemplação, de uma filosofia negativa, tentando, na verdade, dizer que este plano, que é o plano do mundo sensível, não é um plano com o qual nós devemos garantir o conhecimento. Ele é um plano enganoso para a teoria do conhecimento, para quem quer fazer pesquisa, para quem quer verdadeiramente conhecer a realidade. Porque ele nos engana. Né? É uma realidade de tempo, espaço e movimento. Se é tempo, espaço e movimento, está sempre se modificando, né? Está sempre permanentemente em mudança. Por isso não é um sistema que possa servir, né, de aporte para o conhecimento. E ele vai dizer, por isso faz uma filosofia negativa, por isso ele vai dizer, então, que o verdadeiro conhecimento só pode ser contemplado. Né? Quer dizer, o homem, então, desprovido, ele vai pelos graus de conhecimento, ele vai se livrando do plano sensível, das imagens, né, dos conceitos, da palavra, de tudo isso, até chegar numa última e quinta etapa, que, segundo Platão, é realmente a etapa somente da contemplação. É quando a razão, o intelecto, apenas contempla, né, esta realidade do além da física, e que ele chamou então de plano das ideias, que é mais popularmente conhecido pelo plano das ideias. Aristóteles, ao contrário, né, dizia que ele dava todo o mérito a Platão de ter conseguido construir uma metafísica, de ter sido importantíssimo para a filosofia, mas ele não concordava com o mestre no sentido de que, na verdade, nós precisamos do mundo sensível, ele é fundamental porque toda a base de conhecimento se dá pela via de tempo, espaço e movimento. É através da natureza e das várias relações que nós fazemos com a vida, né, e com as coisas e os objetos do mundo sensível, esta relação que fazemos, ela é fundamental para o alcance de uma realidade metafísica, ou além da física. E ele dizia que nós dizemos desde a essência. Dizer que nós dizemos desde a essência é se utilizar das categorias linguísticas como gênero de palavras descoladas ainda do discurso, que os gêneros das palavras ou as categorias, elas são fundamentais para dizer desde a essência. Então, as categorias são como que contornos, são como que modos, né, de, então, alcançar esta realidade além da física. E é muito interessante para os alunos do direito, porque categoria é uma palavra jurídica, que significa acusação. Naquela realidade, né, na realidade aristotélica, não se acusa sem provas. Acusar já é provar, já é dizer. Por isso, ele usa o termo categorias. Eu estou me fazendo entender? Sim? O professor fala muito, viu? E a gente vai pegando assim uma reta, achando que está todo mundo correndo atrás, né? E não estão. Então, eu queria que vocês me interrompessem também, principalmente os alunos do direito. Porque os alunos da filosofia, eu sei que leem sobre isso, e isso aqui é repeteco para eles. Estou conseguindo me fazer entender a diferença entre Aristóteles e Platão na teoria do conhecimento? Sim? Mais ou menos, né? Bom, eu estou tentando, viu? Porque não é muito fácil até mesmo para explicar isso. A gente pensa às vezes que está muito claro e nem sempre está, né? Mas Aristóteles, então, não concorda, ele faz uma filosofia, portanto, positiva, no sentido de que ele se utiliza dos objetos do mundo material, dos objetos concretos, e, portanto, das palavras, né, da linguagem, para dizer, então, que nós alcançamos, pela via da linguagem, que é uma via da nossa racionalidade, né, que acusa, portanto, uma realidade que é as categorias. Ele se utiliza disso e, portanto, ele é um realista, né? Ao modo grego, um realista.
Porfírio, voltando a essas questões, na Antiguidade Tardia, Porfírio, que é um pensador latino, que eu agora acho que não me recordo muito bem a data dele, mas vocês encontram isso com facilidade por aí. Porfírio, na sua Isagogé, vai discutir a questão das categorias, fazendo algumas perguntas. Por isso é que isso dá origem ao que Boécio chama a questão dos universais, né? E Porfírio, então, quer saber se existe factibilidade na ideia dos gregos, né? Mas aí ele vai pegar muito mais a filosofia aristotélica e vai chamar de realista a filosofia aristotélica, para então dar aí né, uma base da sua reflexão sobre esta questão do realismo. Ele vai se perguntar de que modo, de fato, essa capacidade de pensar esta realidade além da física, de que modo ela pode, ela se dá aqui no plano material e de que forma nós alcançamos isso, né? E aí ele vai dizer que os gêneros, as categorias são incorpóreos, não têm uma realidade material, né? Como os gregos, que se ligam à realidade através da capacidade de pensar, né? Através da intelectualidade, e deixa essa questão. E Boécio, então, lendo esse livro, e se utilizando de um termo de Lucrécio, que também era um autor medieval da Antiguidade Tardia, do final aí da Antiguidade Tardia, e Lucrécio muda a palavra de essência para os universais, porque o universal ele chama, então, que é uma categoria que significa a unidade na diversidade, né? Universo significaria, aí, pela etimologia da palavra, uma dupla condição de unidade e diversidade. Então, universal seria a presença da unidade e da diversidade, na diversidade. Ou seja, no plano material e concreto do mundo material, de que forma, né, se existe a unidade entre todas as coisas, que nós chamamos de essência em filosofia, ou o ser, né, a todos os objetos, inclusive ao homem, e de que modo essa unidade presente em todos, em tudo, de que modo ela se liga, então, ao mundo material. Mas Boécio, que é de 480 a 526, Boécio vai um pouco além, porque ele sofria de uma acusação muito séria de conspiração contra o governo de Teodorico, um governo ostrogodo, e ele foi preso sem direito à defesa, foi torturado na prisão e foi condenado à morte. E durante o período em que ele esteve na prisão, Boécio se sentiu muito desamparado, se sentiu muito desprotegido, né? Sozinho, solitário. E ele vai escrever o Consolo da Filosofia, porque é exatamente onde ele vai buscar o consolo. Ele vai buscar um amparo na filosofia grega e naquilo que ele tinha disponível naquele contexto, que era um pouco de neoplatonismo, que ele já tinha ido à Grécia, tinha se formado, né, tinha sido mandado pela família para a Grécia para estudar filosofia. Então, ele conhecia o neoplatonismo de Plotino, um pouco de platonismo, e conhecia o aristotelismo. Então, ele vai, na prisão, neste período, ele vai se sentir muito, muito só, e vai realmente encontrar esse consolo na filosofia, tentando buscar, através da filosofia, buscar aquele que para ele era a finalidade da vida, a finalidade de tudo que ele estava passando, que era Deus, que é Deus, né? Então, a ideia, né, principal, a insistência de Boécio
em discutir a questão dos universais é porque ele queria saber de que forma, sendo o intelecto tão finito, o intelecto do homem tão finito, tão cheio de obstáculos ao conhecimento, como esse intelecto, que é finito, poderia alcançar um substrato tão infinito que é o intelecto divino. Então, era essa a grande questão que o Boécio quis pensar enquanto ele esteve na prisão, porque o que de fato interessava realmente era ir à finalidade da vida, que é exatamente provar a existência de Deus e demonstrar que Deus é o princípio, o meio e o fim de tudo. E que era onde realmente ele buscaria o tal do consolo, que para ele era tão importante. E aí ele demonstra, né, ele, através do consolo da filosofia, ele se aprofunda em uma questão de que o intelecto precisa de algo que é superior à sua condição intelectual. E ele diz, então, que existe uma parte da nossa racionalidade que ele chama de razão espiritual, que é uma parte da alma, consciência de si, desapregada de toda a sua condição de pensamento, de intelectualidade, presente e matéria do mundo real, do mundo concreto. Então, existe, então, uma parte desse intelecto que ele chama, então, de alma espiritual ou razão espiritual, e esta alma, então, é ela quem, descolada do mundo material, pela via de uma ascese, né, de um comportamento e de ações que a pessoa vai se aprimorando, se aperfeiçoando, ela vai a Deus. Né? E ela se encontra na espiritualidade com Deus. E ele pensava, então, com isso, certamente, provar a existência de Deus através desta instância presente no intelecto humano, que é esta razão desapregada da sua condição e de seus limites, e ela se amplia, né, e vai a Deus. E consegue atingir aquilo que, pela Constituição, ela não consegue fazer. Né? Então, e aí, Boécio, que inaugura essa questão dos universais, ele demonstra que ele é um realista, mas um realista moderado. Ele não é tão radical quanto os gregos, que diziam ser absolutamente possível, apenas com o intelecto, alcançar a realidade metafísica, e ele fala que não, que a nossa constituição intelectual, ela é limitada, ela é finita, ela precisa de algo mais. Por isso ele é um realista moderado. Certinho aí? Bom, e agora os alunos do direito? Podem me dizer o que foi a questão dos universais? Olha aqui, eu fazendo as minhas... Isso aqui eu faço direto, viu? Porque mais atrapalhada que eu... Toda viagem que eu faço, eu levo um tombo, né? Eu já estava esperando chegar em Ribeirão e levar um tombo. Eu quase levei um tombo na escada. Vamos lá. Como é que é? Vocês topam cair comigo aí? Não levar um tombo comigo? A questão dos universais. Então, na Grécia, com Platão e Aristóteles, porque é exatamente isso que inaugura o pensamento racional, né? E como a racionalidade, essa nossa, né, esse nosso aparato intelectual,
não é algo palpável, ele não é algo, né, concreto, nem mesmo quando a gente estuda anatomia, estuda o cérebro, a gente estuda uma matéria, mas nós não sabemos a infinidade de capacidades e de potencialidades que se estabelece ali, dentro daquelas sinapses, daquelas, né, de todas aquelas funções cerebrais. E, no entanto, Sócrates, Platão e Aristóteles, né, mais Platão e Aristóteles, porque Sócrates não nos deixou nenhum legado escrito, era muito importante demonstrar que esta realidade, que é a realidade intelectual, ela não é realmente algo do mundo físico. E ela dá saltos de compreensão, né? E aí nasce, por exemplo, com Platão, a hermenêutica, que é a interpretação, o desocultamento desta realidade pela via intelectual, né? Então, é muito importante, porque, por exemplo, na pré-filosofia, nós temos a pergunta fundamental é o que são os entes? Os entes são exatamente a natureza, o cosmos, né, a realidade material, tempo, espaço, movimento, o devir, né, tudo isso era matéria-prima da pré-filosofia. Quando surge a filosofia, ela surge com uma pergunta que se desloca do mundo material para um mundo que não é material. E aí a pergunta fundamental é: o que é o ser dos entes? É um deslocamento da multiplicidade, né? Um deslocamento do mundo do tempo, espaço e movimento, que é um mundo variado, para algo que se instala dentro, né? Dentro das coisas, para o conteúdo das coisas. E esse deslocamento é muito importante, né? E é isso que funda, portanto, o racionalismo, chamado, então, de realismo grego, como absolutamente certeza, né? Haver nas coisas uma realidade que é muito mais ampla do que esta realidade que a gente vê e que a gente percebe, né? Então, se utilizam lá, né, Platão se utiliza de uma hermenêutica, que é para desocultar exatamente esse ser. Aristóteles também, só que pela via da linguagem, demonstrando que a linguagem, né, que as palavras, elas nos conduzem à essência das coisas. Não sei se eu expliquei. Professor, quer falar alguma coisa? E aí? Realismo, todo mundo compreendeu o que é. Aluno do direito nunca mais vai esquecer do realismo, então. E a questão dos universais? Olha, eu quero dizer que em Boécio, que por conta dele ter encontrado um lenitivo, né, para sua alma, naquele momento do cativeiro, que Boécio, não sei se ele tinha exatamente esta intenção, depois o professor César pode falar melhor, porque acho que ele sabe de história medieval, de filosofia medieval, muito mais, é um especialista nisso. Eu não sou especialista, então, eu não sei se ele tinha realmente a intenção de fazer com que a questão dos universais ela pudesse ser utilizada durante todo o processo da escolástica como prova da existência de Deus, como questionamentos e demonstrações, como hipótese, né? E pelas hipóteses havia da demonstração da prova da existência de Deus. Eu não sei disso. Eu sei que esta matéria passou a ser a matéria-prima da Idade Média. Das escolas que, nesse momento, eram escolas que se davam no interior dos monastérios, no interior das igrejas, no século IX, no interior do palácio, né, de Carlos Magno, o rei carolíngio, que fez de Paris uma segunda Atenas, pretendeu fazer de Paris uma nova Atenas, com os estudos filosóficos dentro do palácio, uma filosofia, portanto, ligada ao poder, né,
próxima da igreja e próximo do poder político. Lugar que ela vai ocupar durante grande parte da história e que é muito importante, né? Então, eu sei que, na verdade, os questionamentos de Boécio se transformaram em categorias importantíssimas para a evolução da filosofia dita cristã medieval. Bom, como eu disse a vocês, houve uma translação dos estudos, né? E a filosofia chegou no Oriente, exatamente ali no finalzinho do Império Persa, na cidade de Harran, e lá, ela vai se encontrar com duas religiões monoteístas. Ela vai se encontrar com a religiosidade corânica dos muçulmanos e vai se relacionar também com a filosofia judaica, que é uma filosofia também que contribui de alguma forma aí, a mistura das três religiões monoteístas se dará aí um caldo de cultura muito importante a partir do século IX. E o pensador aí é Avicena, né? E Avicena percebe de forma muito sensível, conhecendo a filosofia de Agostinho, que chega até ele a filosofia de Agostinho, a filosofia de Boécio, a filosofia de Agostinho, considerada neoplatônica, né? Que é a filosofia de Plotino. Encontra-se ali a filosofia de Boécio, e um aristotelismo misturado já bastante diferenciado da base de Aristóteles mesmo, mas ele se encontra com este Aristóteles e constrói uma obra gigantesca a partir da metafísica aristotélica. E misturando, de fato, lógica e metafísica, que é a base de sua filosofia. E isso é muito importante porque, eu agora vou colocar algumas coisas aqui, por causa dos conceitos de Avicena, que eu acho que são importantes. Então, ele articula helenismo, né, e religiosidade ou teologia corânica. Ele faz esta mistura aí, né? Nesse sentido, ele constrói um sistema filosófico, unindo, então, a metafísica e a lógica, e ele se utiliza de conceitos aristotélicos tipo conceito aristotélico de motor imóvel. Já ouviram falar do motor imóvel? Na filosofia de Aristóteles? Na cosmologia aristotélica, que também coincide com a sua metafísica, o motor imóvel ele é um ponto como se fosse uma mecânica do universo, do cosmos. E é uma mecânica porque ele diz que é de fato um motor que move tudo, gira, é o grande responsável pelo movimento, né, de geração de tudo, inclusive do universo, sem ele próprio ser movido. Então, pensa num motor funcionando, fazendo girar uma água, né? Fazendo eletricidade com a água, mas ele próprio, este motor, parado. Absolutamente parado. Que ele, então, chamou que do ponto mais distante do universo, existe um motor, que é o primeiro motor, né? Que move tudo sem ele próprio se mover. E lendo 40 vezes a metafísica, 40 vezes a metafísica, como é que o cara deu conta de ler aquele livro horroroso, né, de Aristóteles por 40 vezes? Ele decorava partes da metafísica aristotélica, e ele lendo, então, este livro, ele identifica o motor imóvel com Deus. Depois, ele pega as esferas celestes, que são os motores intermediários de Aristóteles, que entre o início, né, da geração do cosmos, em Aristóteles, o início
e o fim, que é exatamente as coisas materiais, o próprio universo físico, existiriam motores intermediários. E esses motores intermediários, que são esferas celestes, chamadas pela cosmologia de Aristóteles como esferas celestes, ele percebeu as inteligências infinitas ou as razões infinitas. Ou seja, Avicena acreditou que Deus não criou direto o universo. Que entre Deus e o universo existem infinitas razões, infinitas inteligências, até poder chegar na criação, né? A criação do cosmos físico, universo físico. Então ele fez né, esse salto aí de interpretação, entendeu o intelecto agente de Aristóteles como sendo o intelecto de Deus, né? Aquele que cria o universo físico. O intelecto possível de Aristóteles realmente coincidindo com o intelecto do homem, o intelecto humano, em suas infinitas potencialidades e capacidades. E pegou o conceito de causalidade, que é a principal lei do universo aristotélico, que é uma lei natural, que significa uma lei da física, que significa que tudo que nós percebemos enquanto efeito no universo tem por trás deste efeito uma causa primeira. E se a gente fizer uma digressão ao infinito, nós vamos encontrar a causa primeira de tudo, né? E ele interpretou, né, Avicena interpretou Aristóteles na lei da física, que é a lei de causalidade, como uma lei que demonstra ou que prova a existência de Deus. De que modo? Através, então, do mundo sensível, nós conseguimos, então, através do mundo material, através dos efeitos, né? Através de tudo aquilo que a gente percebe com o corpo, né? com as nossas percepções variadas, nós percebemos, então, se a gente fizer este movimento de uma digressão longínqua ao infinito, nós chegaremos a uma causa, né? A alguém que é causador de tudo, sem ele próprio ser causado por nada. E isso seria Deus, ou prova da existência de Deus. É isso que Avicena faz, e que tanto barulho vai causar, né? Na Baixa Idade Média, principalmente na filosofia tomista. Só para falar desses pequenos conceitos, que são poucos aí, porque tem muito mais, né? Que ele vai fazendo aí a transposição de uma filosofia aristotélica para uma filosofia eminentemente cristã. E que vai ser a filosofia válida em toda a Idade Média, Baixa Idade Média. Averroes, Abihush, né? Abihush, que na verdade é o nome árabe dele, nasceu na Espanha, né, em Córdoba, na Espanha, e ele é o responsável por traduzir Avicena, Aristóteles, para o latim. E temos aí a reentrada da filosofia grega no Ocidente. Ela foi para o Oriente e depois ela volta com os árabes. E Averroes não faz nenhum tipo de filosofia própria dele. Ele apenas é um comentador de Aristóteles e de Avicena, mas é o grande responsável, então, pela divulgação dessa filosofia aos ocidentais, ali na Espanha, né? Eu estou vendo vocês com sono. Vocês querem levantar, dar assim, uma esticada? Quer levantar para dar uma esticadinha?
Porque estão com soninho. Eu sei que vocês não estão muito acostumados com esse tipo de aula, eu só falando o tempo todo, mas os meus alunos da filosofia, principalmente, acho que o aluno do direito está mais acostumado a isso, né? Os alunos do direito, a gente tem aulas mais dialogadas, né? São aulas mais conversadas, pautadas mesmo nas reflexões pessoais, e acho que eles estão estranhando um pouco, por isso estão com um pouco de sono. Sem falar que levantaram 5 horas da manhã hoje, né? Tem isso também, né? Muito bem. E eu vou começar, então, nesse segundo período, falando, por exemplo, de algumas características, né, do século XI ao século XIV, alguns acontecimentos históricos, para que a gente fale, então, de filosofia, né? O século XI foi marcado, historicamente, por uma filosofia da linguagem e na linguagem, orientada pela interpretação e exploração do organon. Aí já temos uma filosofia bem aristotélica mesmo, né? O Organon é um livro da lógica, é a analítica de Aristóteles. Temos aqui um estudo bastante complexo na filosofia das relações entre as coisas, os pensamentos e as palavras, que se constitui aí o que nós chamamos de filosofia na linguagem e da linguagem, com a retomada da filosofia de Parmênides, né? Parmênides de Eleia, que vocês devem ter visto um pouquinho com o professor Nuno, né? Viram? E o estabelecimento de um Estado moderno bastante importante, que a França, desde o reinado de Carlos Magno, né, o rei carolíngio, e temos a continuidade da França como um Estado importante moderno, através dos reinados de Henrique I e Filipe I. Temos a Reconquista Espanhola, conduzida por Afonso VI, com a tomada de Toledo e Valência por El Cid. E no Oriente, então, começamos aí, a partir dos anos 1000, né, as primeiras cruzadas. A tomada de Antioquia, de Edessa e de Jerusalém, e que mais tarde Saladino também vai retomar para o Islã a cidade de Jerusalém. E temos ainda no século XI as oposições entre o Papa Nicolau II e Gregório VII. E ainda essas oposições vão se dar ainda com o imperador da Alemanha, né, que não é a Alemanha ainda, são esses pequenos condados que nós temos aí. A gente fala Alemanha porque é o território alemão, né? Com Henrique IV, que terminou em concordata de Worms, fazendo com que ao Papa coubesse, então, o poder eterno, né, o poder espiritual, e ao imperador o poder temporal da política. No plano monástico, então, nós temos a renovação beneditina, o apogeu da abadia de Cluny, o nascimento das ordens religiosas, como os cartuchos e os cistercienses. Cadê o nosso cisterciense aqui? Ah lá, que bonitinho. É o irmão Francisco, que é um irmão de Claraval, que mora em Claraval. Os alunos daqui de Ribeirão sabem onde fica Claraval? Claraval é um mosteiro, fica numa cidade de Claraval, bastante próxima de Franca, acho que 25 quilômetros de Franca. 15 quilômetros de Franca, mas já no estado de Minas Gerais. E lá tem um mosteiro lindo, que é onde mora o nosso monge cisterciense, que é o irmão Francisco. Esse não é o nome dele. O nome dele é Geraldo. E eles trocam o nome às vezes, e o nome dele é Francisco, por escolha, né, Francisco? Muito bem. É o contrário? Como assim? Ah, o nome é Francisco. Criatura, eu tô crente que você tinha escolhido Francisco como nome. Você trocou para Geraldo. Como é que você prefere ser chamado, meu filho?
tô que te chamo Francisco porque eu achei que fosse seu nome lá de guerra, lá da... o nome lá do cisterciense. E o tanto que ele é tímido. Ele é super tímido. E eu fico acabando com ele. Então, ó, irmão Francisco, eu vou te chamar de irmão Geraldo porque esse é o nome que você escolheu. Tá bom? Desculpe a confusão que eu fiz. É bom para acordar, não é? Todo mundo acordou. Bem, do ponto de vista filosófico, o século XI ele é marcado por dois acontecimentos muito importantes. O acontecimento Santo Anselmo e o acontecimento nominalismo. Final do século XI, começo do século XII, o nominalismo. Anselmo, que nasceu em Aosta, na Itália, e teve duas passagens religiosas importantes pela cidade de Bec, na França, e na cidade de Canterbury, ou Cantuária, na Inglaterra. Então, ele é conhecido como Anselmo de Cantuária, Anselmo de Bec e Anselmo de Aosta. E ele escreveu 2 livros muito importantes, muitos ensaios, mas os 2 livros mais importantes são o De Gramático e o Proslogion. O De Gramático ele faz uma análise da lógica aristotélica, fazendo uma crítica a Aristóteles, que é muito importante. E no Proslogion, que é onde ele é mais conhecido em filosofia, é uma obra em que ele aponta o argumento ontológico como prova da existência de Deus. Qual é esse argumento? Quem é que já sabe aí? Isso. Por que razão ele fez isso? Vocês sabem o porquê do argumento ontológico? A tentativa, a intenção de Anselmo era refutar o insensato que diz Deus não há. Então, diante da afirmação Deus não há, ele vai se utilizar de um método que ele chama método, né? Por isso ele inaugura aí um pensamento numa filosofia da linguagem e na linguagem, né? Começando com o seu método começa com o máximo cogitável não pode não ser, né? O máximo cogitável não pode não ser. E o que significa isso? Primeiro, ele retoma o pensamento de Parmênides, que diz que só existe o que pode ser pensado e o pensamento existe por causa do que é. Certo? Ou seja, só existe o que pode ser pensado. O pensamento é tudo que existe. A realidade em si mesma é a realidade da racionalidade, do pensamento. Então, ele retoma esse pensamento de Parmênides e vai, então, tentar refutar o insensato que diz Deus não há. E ele diz, a pergunta dele é assim: o que de maior pode ser pensado? O que de maior pode ser pensado? Quando pensamos as coisas, qual é o máximo que pode ser pensado? Qual é o conceito que não existe nada de maior além deste conceito? Aí ele chega, então, ele diz que todos responderão, como vocês já me responderam aí, que é Deus. Que é o máximo cogitável. Bom, se eu tenho que dizer que Deus é o máximo cogitável, pegando, então, exatamente o argumento de Parmênides de Eleia, de que só existe o que pode ser pensado, portanto, ele vai dizer que Deus existe. Porque ele é o que de maior pode ser pensado. É claro que tem muitas críticas a esse argumento, chamado de argumento ontológico. Ele vai encontrar muitos opositores a essa ideia dele,
Porque não dá para dizer que algo existe enquanto a gente não apontar concretamente no mundo material. Como é que eu vou apontar Deus no mundo material se eu estou dizendo que eu só posso pensá-lo? Então, eu não posso dizer que ele existe só porque eu sou capaz de pensá-lo. Né? E essa é uma das oposições que foram feitas a Anselmo. Porém, o próprio Hegel, né, no Despertar da Consciência Histórica, ele vai dizer o seguinte, né, retomando todos esses pensamentos medievais, ele vai dizer que ele compreende completamente os motivos pelos quais Santo Anselmo fez o argumento ontológico. Porque era uma coisa que ele acreditava. Era uma coisa que ele tinha uma fé profunda. Então, como não querer provar ou tentar provar a existência de algo que eu acredito? Então, Hegel toma a defesa de Anselmo nesse sentido, dizendo que a intenção dele foi a melhor. Foi a de provar alguém que ele amava, que era Deus. Né? Bom, século XII. O século XII, temos aí então, né, o século de Pedro Abelardo, da dialética, e Bernardo de Claraval. A consolidação do poder real na França, através de Luís VI, chamado O Gordo. Temos, então, e a continuidade do poder de Luís VI seria, então, o filho dele, Luís o Jovem, né, que também deu continuidade ao poder aí da França. E se inicia no século XII a rivalidade franco-inglesa, a rivalidade entre a França e a Inglaterra. O casamento de Henrique II com Leonor de Aquitânia, que tinha sido, na verdade, prometida para o rei de França, Luís. E, na verdade, ele não a quis. O Luís repudiou a Leonor de Aquitânia e ela foi lá e se casou com o rei da Inglaterra. E se inicia aí uma querela política entre os dois países por conta disso. Mas o cara não quis ela, né? Tem que se dizer isso daí, né? Hã? Ela era feia. Feia, aqui, ó. O professor está dizendo que ela era feia. Ele não queria por causa disso. Ai. É a fofoca. É a caras filosófica. O século XII também é o século da continuidade das cruzadas, entre ganhos, acertos e desacertos das cruzadas. Tivemos, então, uma divisão entre os padres, né, com o neoplatonismo e o aristotelismo. A inauguração da escola da cidade, em contraposição à escola monástica. Dois renascimentos, como eu disse anteriormente, né? Um renascimento com Pedro Abelardo, com a universidade, com a escola da cidade, né? Que é muito mais lógica e linguística e dialética, iniciando aí o período das disputas, né? Dos debates dentro das catedrais. E, de outro lado, Bernardo de Claraval, que dizem que tem ali um diálogo bem acirrado entre os dois. E Bernardo de Claraval, então, dentro do mosteiro, pede a volta de Agostinho, dos ensinamentos de Agostinho. E com ele, uma teologia agostiniana mais forte, mais contemplativa, mais reza, né, mais meditação e oração. E, portanto, o estudo das letras latinas, né, o estudo do trivium e do quadrivium. O que são as letras latinas, o trivium e o quadrivium? Os alunos do direito sabem? Também nunca ouviram falar? São matérias ensinadas na escolástica. Os alunos daí da filosofia. O trivium, pela própria etimologia, 3 matérias, 3 disciplinas. Quais eram? Dialética, retórica e gramática. E a quadrivium, 4 disciplinas.
Quais eram? Astronomia, geometria, não, matemática não. Música, aritmética. Ótimo. Uma mais ligada ao que nós chamamos de ciências exatas hoje, né? As disciplinas de exatas, que compõem as ciências técnicas, matemáticas, e a outra, ciências humanas, que são as ciências linguísticas. Olha só a separação que vem até hoje, né? Nós estamos tentando tirar essa separação aí, mas é difícil. A nossa educação brasileira é uma educação que recebeu educação jesuítica e ela recebeu exatamente essa repartição aí entre a matemática de um lado e as letras de outro, né? E temos aqui o nominalismo, né? Eu vou falar um pouquinho de Pedro Abelardo, né? Que na questão dos universais, Pedro Abelardo não concorda inteiramente com a questão dos universais como tentativa da prova da existência de Deus. Ele é mais conceitualista. Então, ele fala que o universal é apenas uma categoria lógico-linguística, né? Ou seja, é uma categoria da nossa capacidade de pensar, da potência que temos para o conhecimento, mas que não corresponde efetivamente a algo que nos possibilite conhecer a Deus, né? Então, ele vai mais pelo lado da dialética e demonstra que a dialética, enquanto esta arte, né, de conversar, de debater ideias. Eu estou agora aqui tentando pegar uma definição de dialética. Será que eu consigo lá de Zenão de Eleia? Vocês vão me ajudar, os alunos? Arte de argumentar, não a partir de premissas verdadeiras, mas admitidas pela outra parte, para extração de contradição. Definição de Zenão de Eleia para dialética. E esta dialética, como arte de argumentação, será bastante usada durante a Idade Média, principalmente dentro da Catedral de Notre-Dame, das catedrais, das igrejas, pelo Pedro Abelardo. E ele vai dizer que mais importante do que provar a existência de Deus seria debater os textos religiosos, né, da Sagrada Escritura, e debater esses textos, tentando, então, encontrar uma unidade nestes textos e nas demonstrações, nos debates, procurando sempre o princípio de identidade e não contradição, orientando, assim, todos os diálogos e os debates medievais. Né? Então, ele é mais conceitualista do que realista moderado. Tá? E refutando a questão dos universais, temos aqui o surgimento do nominalismo. Alguém sabe aí o que é nominalismo? Nominalismo seria aquela questão de que nós, por convenção, damos nome às coisas que não necessariamente é aquilo que Aristóteles falava a respeito da essência. Eu convencionei que isso daí chama de microfone e a partir de agora vai ser assim. Mas não quer dizer que, de fato, ele seja um microfone em si. Não lembro como é que é essa questão. Mas é mais ou menos isso, né? Sim, sim, Márcio. Muito, muito bom. Alguém quer complementar? Relação do conceito imediato ao invés de imediato. Conceito que eu já faço já a partir do momento que eu já dou nome, não ao longo prazo. Uhum. Você
Isto. Isso acho que agora fechou. Acho que deu um acabamento bom para a questão aí do universal. Na verdade, a crítica de Rosselini de Compiègne é justamente, que nasceu na França, foi justamente pensar que esta questão dos universais é uma falácia, né? Ele vai apontar como sendo uma falácia. Dizer, por exemplo, que a nossa racionalidade alcança a substância das coisas, a essência das coisas. Ele diz que não é possível, né? Que nós só podemos falar das coisas e damos nome às coisas porque através de uma educação se convencionou, então, chamar isso aqui de microfone, isso aqui de mesa, isso aqui de cadeira. Mas que dizer mesa, cadeira e microfone não é dizer a essência disso. É dizer apenas um nome. Por isso, nominalismo, que não foi, na verdade, um nome que ele próprio se deu. Este nome, nominalismo, só vai aparecer um pouco mais tarde, né? Se não me engano, por volta do final do século XIV, século XV, é que os franceses dão a ele o nome de nominalista. Ele só faz, então, uma crítica à questão dos universais, dizendo da impossibilidade de se conhecer a essência das coisas, ou o ser das coisas, quanto mais provar a existência de Deus. Usar a questão dos universais para provar a existência de Deus seria desonesto. Peço desculpas pela interrupção. Gostaria de sugerir aqui à professora, e concordamos em fazer uma pausa agora, né? Retomamos os trabalhos às 10h30. Bom dia aos alunos e alunas que não me viram ainda, né, na primeira parte da aula. Bom dia. É um prazer estar aqui. Cadê o Matheus? Ele tá... Na outra aula. Teve uma aula e ele tinha umas dúvidas com o Irata, então eu não podia... O Matheus me perguntou, me fez uma pergunta no intervalo, que ele queria saber um pouco a questão das leis, e eu não tenho domínio sobre essas questões. A gente sabe que na Idade Média houve uma separação dos poderes, né, temporal e o poder espiritual, né, ao Papa e ao clero o poder espiritual, e aos reis, né, os governantes aí da Idade Média, o poder temporal. Mas eu não soube responder, até pensei que ele estivesse aqui, porque talvez o professor Nuno ou o professor César pudessem respondê-lo, né, a questão. Ele queria saber se antes de Dante, que é reconhecidamente um autor do Renascimento italiano, né, da literatura italiana, se tinha, na verdade, alguma noção já de leis, acho que sim, né? Separações entre poderes. Acho que sim. Então, mas eu não soube responder. Então, você leva, por favor, a ele, responda a questão lá, e realmente eu não soube responder. Bom, falávamos sobre o nominalismo, e achei muito interessante, porque o Fábio fez aí um acabamento, né, Fábio, sobre a questão do nominalismo, e ela passa a ser um movimento, né, uma corrente filosófica medieval só a partir do final do século XIV, século XV, que foi então chamada de nominalismo, e ele foi o primeiro a propor, na verdade, um questionamento da lógica, né, na questão dos universais, foi então Rosselino de Compiègne. Foi ele quem, então, deu início aí o que nós chamamos de pensamento nominalista. E a base do pensamento nominalista é a ideia de que a realidade ela está contida nos particulares. Ou seja, no mundo, tempo, espaço e movimento, as coisas que nós dizemos, que falamos, são coisas
dadas por convenção através da educação. Nós aprendemos o nome as palavras das coisas, que definem as coisas. E essas palavras que definem essas coisas não definem a essência da coisa, não define a universalidade da coisa. Define aquilo que a coisa é no plano da singularidade, no plano sensível das coisas. Portanto, nós nomeamos as coisas do mundo material, né? E nomes se dão através das coisas, por convenções entre os homens, por acordo entre os homens, por processo de educação, né? Então, ele não acredita que a realidade esteja em um plano mais elevado ou impalpável, como na questão dos universais, como vimos aí até então, e que o Fábio disse bem. A grande questão de Rosselino é apontar que a questão dos universais é, segundo ele, desonesto. Dizer que a realidade pode ser concebida na sua essência, naquilo que a coisa é em si mesma, é uma falácia, né? É só uma forma verbal e que não corresponde, de fato, à realidade. A este modo de pensar a realidade, então, foi chamado então, de nominalismo. Então, temos aí, no final do século XI, começo do século XII, a primeira tentativa de contrariar o pensamento da questão dos universais, que foi válida, a questão dos universais. O realismo moderado foi válido aí até este momento.